E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver um top 10 com os melhores centroavantes do futebol brasileiro atualmente, na minha opinião. Pois como não temos número de gols, assistências, não temos como analisar o mapa de movimentação dos jogadores atualmente, vamos nos basear muito na temporada de 2019 e também se basear nesse início de 2020, quem estava jogando bem, quem estava jogando mal. E eu também vou colocar os jogadores baseado no que eu acho que cada um estaria apresentando nesse atual momento da temporada, quais estariam brigando pela artilharia, e foi assim que eu montei esse top 10 dos melhores centroavantes do Brasil atualmente. Mas e aí, irmão? Será que o centroavante do seu time está nesse top 10? É o que você vai ver no vídeo de hoje. Então, cara, se você curtiu essa ideia e quer que eu faça com todas as posições, não apenas com centroavante, é muito importante que você deixe o seu like aí embaixo para ver que você tá apoiando esse quadro novo aqui no canal. Também já aproveita e me segue no Instagram, pode me mandar sua mensagem lá, vamos ter uma interação mais da hora. E agora sim, bora ver quem são os 10 melhores centroavantes do futebol brasileiro atualmente. E pra começar muito bem já essa lista, temos Gabigol do Flamengo. Ele que foi o artilheiro da América em 2019 e que acabou mostrando pra todos que com um bom time funcionando pra ele, criando bastante chances, o Gabigol consegue fazer um alto número de gols na temporada. Além disso, ele também acabou mostrando seu lado decisivo, pois foi o Gabigol que acabou decidindo a final da Libertadores pro Flamengo quando marcou aqueles 2 gols no finalzinho. Se ele não tivesse jogando aquele jogo, muito provavelmente o Flamengo não seria o atual campeão da Libertadores. E ele já começou 2020 nessa mesma pegada, com fome de gols, do mesmo jeito que terminou 2019. Além disso, também o Gabigol consegue ser importante para o funcionamento da equipe como um todo. Um exemplo é quando ele abre pela direita e acaba criando espaço para outros jogadores se infiltrarem na área. Eu já achava o Gabigol um bom centroavante no Santos, e a temporada passada dele pelo Flamengo só serviu para me confirmar isso. E cara, já lembrando a vocês que não existe uma ordem certinha, uma ordem cronológica de quem é o melhor e de quem é o pior, não é do melhor até o pior centroavante, é só um top 10, então posso ter colocado o centroavante que eu acho o melhor do país em 10º, e o primeiro, sei lá, ser o que eu acho pior entre esses 10, então não tem uma ordem, acho que vocês entenderam, né, cara? E o segundo jogador desse top 10 é Germancano do Vasco. O Gabigol foi o artilheiro da América e o Germancano acabou sendo vice-artilheiro da América no ano passado, marcando 41 gols. Então ele acabou vindo pro Vasco e esse ano tá conseguindo sim manter essa média. E uma das coisas que eu acho mais interessante no futebol do Germancano é que ele não é aquele tipo de centroavante que só fica embaixo das traves esperando a bola sobrar para marcar os gols. Ele consegue sim ter um bom posicionamento, mas ele é um jogador que sai muito bem da área, consegue fazer o pivô, consegue dar um tapa que vai deixar o companheiro em condições de marcar gols também. É um jogador bem inteligente, o Germancano, é um cara que tem um bom controle de bola, isso vem me chamando bastante atenção nele. Inclusive podemos denominá-lo como o melhor jogador do Vasco nesse início de temporada, pois é o cara que marca gols, é o cara que consegue prender a bola lá na frente. Digamos que foi o jogador mais consciente do Vasco mesmo naquela bagunça toda que o Abel Braga acabou criando. E o terceiro jogador desse top 10 é Luiz Adriano do Palmeiras. Ele acabou chegando ali no meio do ano passado, demorou até um certo tempo para se readaptar ao futebol brasileiro após um longo período jogando na Europa. Fez até uns golzinhos ali no final da temporada, mas esse ano sim o Luiz Adriano parece que veio pro Palmeiras. Ele inclusive já marcou até um hat-trick na Libertadores. E vem sim mostrando que se o futebol tivesse continuado, que se o Campeonato Brasileiro tivesse começado, ele seria um dos jogadores candidatos a ser o artilheiro da competição, pois o Palmeiras tem um bom time que acaba criando várias chances pra ele. Ele é um cara que sempre que a bola tava sobrando, ele tava metendo pra dentro das redes. Além disso, também o Luiz Adriano não é aquele centroavante que só fica parado na área esperando bola. É um jogador que tem uma certa mobilidade, consegue sair de vez em quando da área e acaba criando bastante jogadas também pros seus companheiros. Então o Luiz Adriano é um centroavante que fez por merecer o seu local nesse top 10. É um jogador bem interessante, um jogador que eu curto bastante. E o quarto centroavante dessa lista é Paulo Guerreiro do Internacional. Ele que já vem há algumas temporadas conseguindo se manter em alto nível. Na verdade, em todos os clubes do futebol brasileiro que ele passou, ele sempre era o jogador mais importante. Foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo e tá sendo assim também no Internacional. Se ele não é o mais importante no Internacional, é um dos 3, 4 jogadores mais importantes do time titular, pois é o cara
cara que consegue fazer gols, é o cara que prende a bola na frente, e por mais que não tenha a mesma mobilidade que tinha anos atrás, que o Guerreiro era um jogador que conseguia ter uma explosão da hora pra cima do zagueiro, hoje em dia ele consegue compensar isso com seu posicionamento, com seus passes, com a sua inteligência. Então Paulo Guerreiro ainda continua sendo sim um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, eu acho que ninguém vai discordar disso. É um jogador que ainda tem muita qualidade, ainda tem muito a acrescentar pro Internacional. Agora o quinto jogador dessa lista é o centroavante Gilberto do Caralho, Gilberto Internacional. Agora o quinto jogador dessa lista, o quinto jogador que fez por merecer o seu local nesse top 10 é o centroavante Gilberto do Bahia. Ele que já vem mantendo um bom nível de atuações há 3 temporadas no Bahia, tá sempre sendo um dos principais centroavantes do país. Quando você vai olhar a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Gilberto sempre vai estar lá pelo menos no top 5. E uma coisa que eu quero destacar no Gilberto é a sua velocidade no 1 contra 1 contra os zagueiros. É um jogador que tem uma explosão muito boa, um jogador que sempre consegue chegar na frente da maioria dos zagueiros do Campeonato Brasileiro. Fora isso também o Gilberto tá sempre metendo uns golaços, uns gols muito bonitos que eu curto bastante. Então é muito merecido, ele é muito bom jogador, eu acho que é um centroavante também que ninguém vai contestar ele estar nessa lista. E o sexto centroavante que eu também sigo nessa mesma linha, que eu acho que teria um grande desempenho em 2020 se não tivesse sido paralisado as competições por conta do Covid-19, é o Evanilson do Fluminense. Talvez até a maior promessa de um camisa 9 do futebol brasileiro seja o Evanilson. Ele já vem desde o finalzinho do ano passado mostrando suas qualidades quando marcou 2 gols contra o Corinthians, 2 golaços, e em 2020 ele vem mantendo esse nível de atuações, tava jogando bem o Evanilson, tava marcando muitos gols e mostrando que se continuasse com esse nível de atuações em breve até seria vendido pro futebol europeu. Uma das qualidades que eu quero destacar no Evanilson também é a sua força física, sua velocidade e sua qualidade para decidir partidas. Quando tá cara a cara com o goleiro dificilmente perde gols. Então o Evanilson é mais um centroavante que eu creio que estaria brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro se ele tivesse começado. E o sétimo atacante dessa lista é Mauro Bozelli do Corinthians. Ele é um jogador que ainda oscila bastante, tem partidas que você assiste o Bozelli jogar e fala, mano, esse cara é um dos top 5 melhores centroavantes do futebol brasileiro sem sombra de dúvidas. E também tem partidas que o Mauro Bozelli acaba ficando meio que sumido, você nem percebe ele em campo. Mas uma coisa que temos que destacar no Bozelli é que ele é um jogador que tem muita raça e a torcida do Corinthians acaba gostando bastante disso nele. E assim, né, cara, quando o Bozelli tá inspirado, marca gols, dá assistências, como eu disse, é importante pro Corinthians. Quando não tá tão inspirado, acaba sendo um jogador mais ou menos, que meio que acaba apenas fazendo número dentro de campo. Mas se você pegar todos os centroavantes do futebol brasileiro, o Bozelli se encaixa sim no top 10. E o oitavo centroavante dessa lista é Pedro Raul do Botafogo. Ele havia começado muito bem a temporada de 2020, assim como havia feito uma temporada muito boa de 2019 pelo Atlético Goianiense. Pedro Raul se mostrou que é sim um centroavante grandalhão, bom no jogo aéreo, mas que também consegue sair da área, consegue armar jogadas para os seus companheiros do Botafogo, estava marcando bastante gols e estava se mostrando ser um atacante decisivo. E esse é o tipo de atacante que eu gosto, um cara que não fica apenas debaixo das traves, aquele cara que consegue sair da área, que tem uma qualidade, consegue fazer um passe, consegue dar um drible, e o Pedro Raul é esse tipo de jogador. Ele ainda tem muito a crescer no Botafogo, acho que esse campeonato brasileiro, se acontecer de 2020, vai servir para afirmar ele no cenário nacional. É um jogador muito inteligente, um jogador que temos que destacar sim. E o nono centroavante que eu separei para vocês quase no finalzinho é Alexandre Pato do Internacional. Caralho, eu tô falando todo mundo do Internacional, puta que pariu. E o nono centroavante dessa lista, o nono centroavante que eu separei pra vocês, é Alexandre Pato do São Paulo. Eu sei, cara, que em 2019 ele não fez uma temporada muito boa, tava meio que morto dentro de campo. Mas em 2020 parece que o Alexandre Pato vai voltar a jogar em alto nível. Pelo menos era isso que ele estava demonstrando antes da paralisação do futebol. Tava marcando gols, estava se dedicando ao time, parece que estava melhor fisicamente e também parece que estava melhor mentalmente o Alexandre Pato, que se estiver motivado, se estiver querendo jogar o que ele sabe, com certeza é um dos melhores centroavantes do país, sem sombra de dúvidas. Qualidade técnica, habilidade, inteligência, ele tem de sobra. E por fim temos Hernani Brocador do Sport. Ele que não é aquele primor tecnicamente, quando você assiste o Hernani jogar você não fala, nossa mano, olha que centroavante habilidoso. Não é isso o Hernani Brocador. Ele é um jogador mais que consegue fazer gols, porque sempre quando você vai olhar lá artilheiros do país no ano, o nome do Hernani vai estar
lugar com certeza. E por ser um jogador que vem se mantendo há vários anos com seu nome lá na lista de artilheiros do país, o Hernani Brocador, agora que está jogando a Série A pelo Sport, pode sim ser considerado um dos 10 melhores centroavantes do Brasil. Não é à toa que o cara tá lá sempre marcando seus golzinhos. Então galera, esse é o top 10 de melhores centroavantes do futebol brasileiro atualmente, na minha opinião, pelo menos os que estavam em atividades, que estavam jogando. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo, se tem algum outro atacante que você acrescentaria nessa lista, se tem algum que você tiraria, comenta aí porque eu vou estar lendo também a sua opinião, assim como você ouviu a minha. E se tu curtiu o vídeo de hoje, cara, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Eu vou ficando nessa por hoje, isso, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!